de número 5 do Pré-ENEM Linguagens e o assunto de hoje é figuras de linguagem, um assunto que intriga todo mundo, que aparece em várias questões do Enem, tanto envolvendo literatura quanto a parte de linguística mesmo. Então vamos conferir o nosso resumo da semana 5. As figuras de linguagem, também chamadas de figura de retórica, são recursos explorados pelo enunciador, ou seja, aquele que fala ou escreve, para produzir efeito de sentido destinados a tornar mais expressivos os enunciados. Em outras palavras, a linguagem figurada é um recurso explorado para tornar o texto mais atraente, com isso conquistar a atenção e o agrado dos interlocutores. Em cima desse conceito, uma das definições mais apropriadas para as figuras de linguagem é exatamente a que as conceitua como um desvio, isso é, um abandono do normal e preferência, né, por essa transgressão. Então é muito importante você lembrar dessa palavra. Figura de linguagem não é erro, assim como variação linguística não é erro. Consiste em um desvio. É a palavra sendo usada com uma outra intenção, tá bom? E é importante, antes da gente começar a falar sobre os tipos mais comuns e mais utilizados de figuras de linguagem, destacar aqui o que vem a ser sentido denotativo e sentido conotativo, porque eu estou falando aí de linguagem figurada, linguagem real e assim por diante, e sei lá se você se lembra disso. Então vamos retomar, ó, o conhecido como literal ou próprio. Em outras palavras, ele representa o significado puro e bruto da palavra. Então, se você usar o exemplo dancei a noite toda no baile, você vai entender que o dançar aí é o ato de dançar, o exercício físico, enfim, é o ato de dançar em si. Ele não apresenta uma alteração semântica, né? Ou seja, ele expressa exatamente o que a gente acredita que seja dançar. Tá aí um casal dançando. Quando essa mesma palavra é empregada no sentido conotativo, a coisa muda de figura, tá bom? O sentido conotativo, que também é conhecido como sentido figurado, é aquele em que a palavra apresenta um significado mais contextual e interpretativo, ou seja, não é o significado literal. Olha só, ele não estudou e dançou na prova. Esse dançar na prova é uma expressão que nós usamos que significa se dar mal. Né? Isso é muito comum da língua portuguesa. E é importante aqui, eu já destaco a vocês, que o sentido conotativo, ele vai variar de língua para língua. Então, é muito importante que a gente saiba, quando aprende principalmente o idioma estrangeiro, que o sentido conotativo, ele tem interpretações diferentes. Não dá para a gente traduzir para o inglês, por exemplo, expressões que são usadas só em português com um determinado sentido, achando que o americano ou o britânico vai entender, tá bom? Então, toma muito cuidado com a conotação, porque ela é uma linguagem figurada, ela tem uma expressividade intencional e, dependendo do contexto, ela pode ser ou não compreendida, tá? Então, muito cuidado. Bom, e aqui eu trouxe algumas das principais figuras de linguagem. No material de vocês tem muito mais, só que aqui eu trouxe as mais comuns e um exemplo de cada uma para que a gente relembre. Como eu falei, as figuras de linguagem elas aparecem tanto na parte linguística da prova quanto na parte das questões que envolvem literatura. E elas são utilizadas em vários tipos de texto. Tá? Não só no texto poético, literário, mas nas propagandas, na nossa própria linguagem do dia a dia. Então, figuras de linguagem, elas permeiam a nossa vida o tempo todo. Vou falar para vocês algumas e exemplificar para a gente poder entender melhor como elas são aplicadas no dia a dia. Então, a mais conhecida de todas, e acho que a mais usada de todas, é a metáfora, que consiste numa comparação em que algo é feito ali por semelhança, sem necessariamente o uso de algum conectivo que ligue as ideias, tá? Então, por exemplo, quando eu falo essa matéria é um chocolate, quer dizer que a matéria é fácil, é gostosa, enfim, eu fiz aí a analogia entre um determinado elemento, que é a matéria, e a palavra chocolate, trazendo uma referência àquele sentimento que eu tenho. Quando a gente tem um conectivo construindo essa frase, a metáfora, digamos assim, ganha outro nome. Ela é chamada de comparação. O que é uma comparação? É uma metáfora, ou seja, o uso por analogia de algo, porém com conectivo ali presente, transcrito. Então, ó, essa matéria é gostosa como chocolate. Então, quando eu tenho conectivo aí,
fazendo essa comparação, deixando explícita essa comparação, eu tenho a figura comparação. Quando esse conectivo não está presente, mas existe a relação de analogia, eu tenho a metáfora. Segunda figura de linguagem que é bastante conhecida é a metonímia. A metonímia, ela aparece geralmente quando a gente faz referência a algo através de um outro elemento, tá? Há quem diga que a metonímia ela é oriunda da metáfora, defendem como se fosse uma outra forma de metáfora, mas é bom a gente não complicar muito, né? Então aí a gente tem na relação de metonímia a coisa, algo a qual ela pertence. Então, ó, um produto pela marca, parte pelo todo. Um exemplo aí, ó, preciso comprar Bombril para o teto que comprei para viver. Então, quando fala de bombril, ele está se referindo a uma palha de aço, né? E o teto a uma casa. Então, você tem aí duas palavras, uma é um nome próprio, a outra é uma parte de um determinado lugar para se referir a outras coisas que têm relação, não deixa de ser uma relação de analogia, tá bom? Então, a metonímia, ela tem essa relação de pertencimento a algo, tá? É uma ligação bem direta. Temos também a personificação. Personificação ela é usada também em várias situações. É quando você dá qualidades de pessoas, ou enfim, de seres humanos, a objetos ou seres que são irracionais. Então, os livros me olhavam e não diziam nada. Então, a gente usa expressões como essa o tempo todo, tá? É comum a gente personificar várias coisas. Isso é figura de linguagem, é desvio, é estilo, tá bom? Mais uma figura bastante utilizada, e eu acho bastante legal essa relação que ela faz, é o eufemismo, que ela aparece em contrapartida com outra figura que é muito conhecida por todos, que é a hipérbole. O eufemismo é quando a gente suaviza uma situação. Então, aquele é fraco das ideias, ou seja, a pessoa não bate muito bem, é tonto. É a mesma coisa que você dizer, faleceu. Faleceu é uma palavra um pouco mais eufêmica do que morreu. Morreu é mais agressivo. Então, a gente usar um eufemismo para amenizar a situação é muito comum. Você está faltando com a verdade. É muito mais, digamos assim, menos agressivo do que você falar, você mentiu. Mentiu é grave, né? Parece que ofende mais. E é a mesma coisa. E o contrário de suavizar é exagerar. Então, onde nós temos exagero? Nós temos na figura chamada hipérbole, que é justamente você exagerar e colocar ali coisas que são absurdas, né? Então, já li isso milhões de vezes e nunca entendi. Chorei rios de lágrimas e assim por diante. Então, aquele exagero que a gente coloca nas palavras, através de referências que fazemos, é chamado de hipérbole. Eufemismo e hipérbole são figuras opostas. Outro par de figuras que eu acho bastante interessante é o paradoxo e a antítese. O que é um paradoxo? É uma ideia oposta, porém uma relação de oposição de ideias que é muito, digamos assim, acentuada. Então, estou cego e vejo. Paradoxo. Como é que a pessoa cega pode ver? É muito acentuado. A antítese, ela tem ali termos opostos na mesma frase, porém, você não tem uma relação de oposição de ideias no mesmo contexto, assim, digamos. Então, toda guerra acaba por onde devia ter começado, a paz. Então, você tem a palavra guerra e tem a palavra paz. Duas palavras antagônicas, porém, uma não anula a outra, não traz aquela relação de absurdo que no paradoxo nós encontramos, tá? Uma figura que também é bastante utilizada no cotidiano é o pleonasmo, que é uma repetição desnecessária de ideias. Então, sai para fora, entra para dentro, vizinho do lado, enfim, né? Eu tenho que descer para baixo e assim por diante. Essas coisas são ideias que absurdas, né? Que desnecessárias. Essa repetição desnecessária é chamada de pleonasmo. Também temos uma outra forma de repetição, mas aí nesse caso ela não chega a ser desnecessária porque ela é proposital justamente para enfatizar algumas coisas, que é a anáfora. Então, quando você usa aquela repetição de termos
na sequência, que é a característica da anáfora, você tem uma ênfase maior naquilo que você está querendo destacar. Então, falta pouco para terminar o resumo, falta pouco para entender o que é anáfora, falta pouco para saber muito sobre figuras de linguagem, falta pouco para o Enem e assim por diante. Então, você está repetindo, repetindo e repetindo com o intuito de enfatizar essa ideia. Bom? E, finalmente, eu destaco mais duas figuras que são bastante utilizadas e fáceis da gente lembrar, que é a gradação, onde a gente tem uma progressão de ideias, você tem ali algo que vai crescendo e escalando, né? Inicialmente calma, depois apenas controlada, até o ponto de total nervosismo. Então, tá escalando, ó. Vai crescendo a coisa, calma, controlada, nervosa. E a onomatopeia, que nós já vimos lá nos processos de formação de palavras, né, como uma forma de formar palavras, mas que também é caracterizada como uma figura de linguagem, onde nós temos a reprodução sonora de algumas palavras. Então, o tic-tac do relógio, o bum-bum dos tambores e assim por diante. Então, essas figuras que eu coloquei aqui para vocês, elas são extremamente comuns em textos publicitários, em textos literários, no discurso do nosso dia a dia, portanto, estão propensas a aparecerem assim aos montes em provas, tá? Porém, no nosso material, vocês vão encontrar outras figuras que também são bastante importantes. Dependendo do tipo de texto, pode ser que você trabalhe um pouco mais um tipo de figura, né? Aí lá temos a alisteração, a assonância, figuras mais da área estrutural, ou essas aqui que são, digamos assim, utilizadas em várias outras fases aí do nosso comportamento linguístico, tá bom? Para entender melhor, nas minhas pesquisas eu acabei achando um videoclipe e eu achei ele muito interessante, de uma dupla chamada Veste e Bular, e é uma música que eles fizeram sobre figuras de linguagem. Eu achei muito bacana e eu vou passar para vocês, tá bom? Então, aumenta o som. Eu vou usar uma metáfora para me declarar, e o sentido da palavra vou modificar. A vida sem você é uma guerra perdida. Eu vou usar uma hipérbole pra te impressionar. Vou ser bem extravagante, vou exagerar. A vida sem você me faz morrer de chorar. E com ironia eu vou dizer que a vida é uma beleza sem você. Só que não, e conversar com a lua é prosopopeia ou personificação. Figuras de linguagem eu vou usar pra dizer coisas bonitas e te impressionar. Agora é só decorar. Eu vou usar uma antítese pra poder unir ideias tão contrárias pra te confundir. A vida com você é como chorar e sorrir. Eu vou usar uma anáfora pra repetir palavras toda hora pra você ouvir. A vida com você, a vida sem você, a vida é você. E com eufemismo eu vou dizer que a vida não é tão bonita sem você, feia não. E dizer que o amor nasceu, cresceu e morreu é uma gradação. Eu vou usar o pleonasmo pra te convencer. É como subir pra cima e pra baixo descer. Pleonasmo pra mim é dizer que eu amo você. E com onomatopeia eu chego ao final, imitando algum som que é natural.
você é minha gatinha. Miau, miau, miau. Figuras de linguagem eu vou usar pra dizer coisas bonitas e te impressionar. Agora é só decorar. Bom, gente, espero que tenham gostado da música. Facinho, né? Bem tranquilo da gente entender a função de algumas figuras de linguagem. No nosso material didático tem muito mais coisa, vários exemplos com músicas e contextos publicitários que vão te deixar craque nas figuras de linguagem, tá bom? Bom, termino por aqui a nossa revisão da semana 5. Desejo a você bons estudos e nos vemos na próxima aula. Até mais!